Bom dia, bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar a nossa leitura em Gênesis, capítulo 21, agora. Do versículo 1 ao versículo 7. Leamos a palavra de Deus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Durante a nossa vida, nós recebemos e emitimos diversas promessas, diversos compromissos. Algumas delas são mais simples, outras são mais complexas e envolvem muitas outras coisas. Enfim, dentro de toda essa realidade repleta de promessas, compromissos, o que você acha dessa promessa? Um filho nascer de um casal cuja a idade do esposo é de 100 anos e da esposa de 90 anos. E ainda mais, essa esposa foi por toda a sua vida estéril, ela não podia ter filhos. Humanamente falando, as condições são realmente impossíveis. Inclusive, aqueles que receberam essa promessa, por algumas vezes duvidaram do seu cumprimento. Mas hoje eu não quero que nós olhemos para as dificuldades, a incredulidade desse casal, de Abraão e de Sara, e sim que nós olhemos maravilhados para a infinitude da fidelidade daquele que promete, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus da aliança. É certo que a sua promessa se cumpre, ela se cumpriu, um filho nasceu. Diante disso, podemos, junto desse casal, aprender muitas lições sobre o nosso Deus e constatar confiantemente que Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. A sua promessa é cumprida. A nossa fidelidade também é exigida. E a nossa alegria é completa. Então, primeiramente, nós veremos que a sua promessa é cumprida. Versículo 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. O nosso texto começa no versículo 1, mostrando que o Senhor interveio na história. Ele está mudando a cena. É mais ou menos aquilo que acontece nos filmes, nos quadrinhos, quando chega o mocinho, o super-herói, e aquela cena que parecia tão caótica, tudo estava dando errado, de repente aquela cena muda completamente. O Senhor está fazendo uma mudança dessa natureza, Ele está mudando completamente o cenário. Aquela tensão que existia entre aquele casal estéril e a promessa de Deus de que eles teriam um filho é resolvida. O Senhor, Ele cumpre a sua promessa, Ele está visitando a Sara, trazendo então a sua promessa, o seu cumprimento. Então, é essa intervenção que nós estamos vendo aqui nesse texto. O Senhor intervindo para o bem, para o cumprimento da sua promessa. Algumas vezes, essa visita também é relatada como uma visita para juízo, mas aqui, especialmente, ela é apresentada para salvação, para cumprimento da promessa.
Depois de apresentar isso, o nosso texto caminha para mostrar como aconteceu o cumprimento da promessa. Como ele aconteceu? Aconteceu de forma natural, como normalmente acontece. Sara engravidou e deu à luz Isaque. Agora ela é mãe. Nós veremos essa maternidade de Sara um pouquinho melhor mais adiante. Por isso eu queria destacar a segunda parte desse segundo verso, que diz que o Senhor cumpriu da forma como ele prometeu. Inclusive a data. Lá em Gênesis 18, 14, nós vemos que o Senhor prometeu que a partir daquele momento, daqui 1 ano, ele daria um filho a esse casal. E então o anjo diz claramente isso a Abraão e a Sara. E então essa promessa está sendo cumprida. O Senhor está cumprindo no tempo determinado. Todos os casais almejam ter filhos, ou que já almejaram ter filhos e os tiveram, pensam tê-los na sua juventude, no momento mais propício para isso, onde eles têm mais disposição para tê-los. Não se engane, o corpo de Abraão e de Sara era igual ao nosso. Eles realmente entendiam que o seu tempo havia passado. Entretanto, o tempo determinado por Deus para a sua fertilidade, para que eles tivessem um filho, era esse e não outro. Então a promessa de Deus veio a esse casal, o seu cumprimento veio a eles na sua velhice. E esse era o plano de Deus. A verdade então que podemos retirar desses versos é que o Senhor é fiel à sua aliança. Ele cumpre a sua promessa exatamente, cada palavra, como ele prometeu, no molde como ele mesmo determinou. Tudo aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. Ele prometeu um filho a Abraão e a Sara, e ele cumpriu. Ele prometeu uma terra que emana leite e mel ao seu povo, e ele cumpriu. Ele prometeu o Messias ao seu povo, e ele cumpriu. Não resta dúvida de que o Senhor cumprirá, e sempre cumpriu, as suas promessas. Isso é certo, e devemos confiar totalmente nele, na certeza de que ele permanece fiel, porque de forma alguma ele pode negar-se a si mesmo. Então nós vimos inicialmente que o Senhor ele é fiel e a sua promessa é cumprida. E agora nós veremos que a nossa fidelidade, ela também é exigida. Lá no versículo 3 a 5. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Nos versículos anteriores, nós vimos mais particularmente então a fidelidade do Senhor cumprindo a sua promessa. Agora nós veremos que o Senhor exige que essa fidelidade seja refletida pelo seu povo, pela outra parte da aliança. Então o Senhor exige a fidelidade de Abraão. O Senhor fez o que prometeu. Agora cabe a Abraão guardar a sua parte da aliança, sendo fiel a ela. Era necessário obedecer. Primeiro era necessário obedecer à ordenança que foi dada com respeito ao nome desse menino. Abraão não tinha liberdade para escolher qualquer nome a Isaque. Essa ordenança nós vemos lá em Gênesis 17, 19, que diz: Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Então Abraão está obedecendo a Deus, colocando o nome de seu filho de Isaque. Mas existe algo muito interessante aqui, neste nome. Isaque significa ele ri, bem característico. Os irmãos se lembram qual foi a reação imediata de Abraão e depois de Sara ao ouvirem a promessa de Deus? Eles não tiveram gratidão, antes eles riram. Eles riam, eles duvidaram do cumprimento dessa promessa. O riso de incredulidade é marca desse casal, e isso é impresso no nome do seu filho. O filho que eles duvidavam agora estava nos seus braços, e o nome dele é Isaque. Não era apenas essa obediência que foi exigida de Abraão.
além de marcar o seu filho com o nome da promessa, também era igualmente necessário imprimir nele a marca da aliança, que é a circuncisão. Essa prática foi instituída por Deus lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10 a 12, que diz: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações. Como os irmãos podem notar, o texto deixa claro que o Senhor exige a guarda da sua aliança. Não é algo opcional para o povo de Deus. Antes, o povo de Deus é chamado a voluntariamente obedecer a esse mandamento. Abraão estava fazendo isso, voluntariamente circuncidando Isaque, e ponto final. Era isso que ele deveria fazer. De fato, ele fez então, circuncidando o menino ao 8º dia, exatamente como o Senhor ordenara. Dessa forma, o nosso texto ele aponta para a obediência de Abraão, mostrando que o Senhor é fiel, mas a nossa fidelidade é importante e deve ser observada. Dentro da aliança e promessa existem preceitos que devem ser levados a sério e com fidelidade por nós. Como o próprio Deus diz em Gênesis 17, 10, esta é a minha aliança que guardareis. Isto é muito sério. Não podemos negociar a nossa fidelidade à aliança de Deus. O Senhor deixa claro a seriedade dessa aliança ao revelar as consequências daquele que é infiel. As consequências são o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Com certeza a circuncisão ela foi cessada em Cristo e agora nós temos outro sacramento. Nós temos agora os sacramentos da nova aliança, o batismo e a ceia do Senhor. Lembremos sempre de louvar a Deus por eles, de cumpri-los fielmente, de ter zelo por eles. Agradeçamos porque a nossa igreja presbiteriana, de forma geral, tem se mantido fiel, a igreja presbiteriana do Brasil tem se mantido fiel a estes sacramentos. Isso é uma grande bênção, meus irmãos. Existem muitos que não têm tal oportunidade e vivem em comunidades que não existe nenhum zelo pela prática dos sacramentos e desprezam, por isso, a aliança de Deus. A nossa fidelidade não é opcional. Lembremos que os fiéis desfrutam das bênçãos da aliança. Também os infiéis desfrutam não, né? Eles recebem o terrível juízo das pesadas mãos de Deus. Então nós vimos que a fidelidade do Senhor, nós vimos o Senhor cumprindo a sua promessa e como Ele é fiel ao fazer isso. E a partir disso, a nossa fidelidade também é exigida. Agora nós veremos outro resultado, que é o do nosso coração, que a nossa alegria é completa. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Agora nós vemos que o texto dá voz a Sara. Sara está falando. Ele deixa com que ela fale a fim de que revelar esse sentimento de mãe. Uma mãe que vê no seu filho a promessa, o cumprimento da promessa de Deus. Sabe, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei imaginando o que significava para Sara esse menino que estava em seus braços. Qual era o significado dele para ela? Qual é o tamanho da alegria dela ao ver o cumprimento da promessa de Deus? Nós sabemos que uma criança, é uma bênção maravilhosa. Quando ela chega, é uma verdadeira festa, uma celebração merecida. Sara estava vivendo isso, algo que ela pensou que nunca experimentaria. Lembremos que Abraão ele já tinha Ismael.
ele já havia sentido, mesmo que sentido ilegalmente, né? Ele já havia sentido ali, vivenciado a paternidade, mas Sara é mãe de primeira viagem. Outra coisa que intensificava, aumentava ainda mais a alegria de Sara era a certeza, com certeza era o desprezo que ela sofreu quando era estéril. Lembremos que naquela época existia uma grande expectativa para que a mulher gerasse filhos, gerasse uma descendência ao seu esposo. Vemos mulheres estéreis sendo desprezadas. Então, agora imaginem comigo aquela mulher que foi tão calejada pelo desprezo, que sofreu tanto por não ser mãe, agora ela é mãe. E agora eu te pergunto, qual o tamanho da alegria dela ao ver o cumprimento da promessa de Deus? De fato, completo e grande. Então, diante de toda essa alegria que o Senhor lhe proporcionou, Sara ergue a sua voz em louvor a Deus, em júbilo, ao ver a promessa se cumprir. Dentro desse louvor, o primeiro elemento que deve ser apontado, certamente é a palavra riso. Essa palavra, como eu já disse, aparece de forma velada, lá no versículo 4, no nome de Isaque. Mas agora ela é claramente apresentada a nós no discurso de Sara. Veja então que novamente o nosso texto volta àquele riso de incredulidade. Sara, então, ao ver o cumprimento da promessa de Deus, a fidelidade do Senhor, ela nota que essa fidelidade, ela transformou o seu riso de incredulidade em um riso de alegria, de regozijo no Senhor, por tamanho presente que ela recebeu das suas mãos. Ela sabia que mesmo Isaque, sendo seu filho, sangue do seu sangue, fruto do seu ventre, ele também é primeiramente e inicialmente obra sobrenatural de Deus em sua vida. Pois quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Somente a obra graciosa e miraculosa de Deus explica tal nascimento, pois na velhice Sara lhe deu filhos. Filhos. Você não ouviu errado, é isso mesmo, filhos. Então, deixa eu explicar um pouco melhor isso. A tradução aqui não contemplou isso, mas a palavra final aqui do nosso texto, filho, está no plural. E por que isso é tão importante? Mas isso não é somente importante, como também é maravilhoso. Porque Sara, então, através, esse plural aponta claramente, propositalmente, para que Sara não apenas teve uma alegria renovada, como também ela teve a sua fé renovada. Porque Isaque não somente era o seu filho, como também era a prova da promessa de Deus de uma descendência. De que Deus ele não daria apenas aquele filho, como ela lhe daria filhos e filhos e filhos, como ele prometeu. Porque conforme ele prometeu, ele cumpre. A verdade, então, que tiramos desse texto é que o cumprimento da promessa de Deus traz uma alegria completa ao povo de Deus. Ou seja, a fidelidade do Senhor produz intensa e completa alegria em nossa vida. Muitos textos nos lembram dessa alegria. Por exemplo, um deles é o Salmo 100, que nós vemos que o salmista ele responde à pergunta: por que nós devemos entrar pelas portas do Senhor com ações de graça, com hinos de louvor e bendizer-lhe o nome? Porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Não encontramos somente Sara se alegrando pelo nascimento do filho da promessa, mas também achamos outra mulher que está maravilhada ao ver a promessa de Deus e a sua fidelidade. Ela é Maria. Maria, ao ver o nascimento de Cristo, nosso Senhor Jesus, ela registra o seu cântico lá em Lucas 1, Lucas registra no capítulo 1, versículo 46 a 49. Convido os irmãos que abram comigo nesse texto. Lucas 1, 46 até o 49. O cântico de Maria, então, versículo 46, ela diz o seguinte:
A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Agora o versículo 54 e 55. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Aqui fica claríssimo como Maria demonstra alegria ao ver a promessa se cumprir. Este sentimento completo aloja o coração do povo de Deus ao ver o Senhor cumprindo a sua promessa. Qual tem sido o seu sentimento ao notar na palavra de Deus as suas promessas e as suas promessas se cumprindo? Principalmente a promessa de que ele enviaria o Messias e como ele o enviou. Tenhamos fixa alegria, meus irmãos, nas promessas e no cumprimento delas na história. Então nós vimos hoje que o Senhor é fiel, que a sua promessa é cumprida, que a nossa fidelidade é exigida e que a nossa alegria é completa. Nós iniciamos essa mensagem falando sobre como nós fazemos e recebemos facilmente muitas promessas diariamente, mas as nossas promessas certamente são instáveis. Elas são facilmente quebradas, os nossos planos frustrados. Isso acontece conosco porque somos falíveis. Porém, não existe essa possibilidade de falha quando falamos das promessas de Deus, quando falamos dos planos de Deus. É certo que a sua promessa se cumpre, ele é fiel. Nós vemos a sua fidelidade manifesta no nascimento de Isaque, mas esse maravilhoso relato sobre o nascimento dessa criança aponta, como todos os demais nascimentos miraculosos na palavra de Deus, eles apontam para o nascimento miraculoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E diante desse nascimento, sendo assim, temos hoje e todos os dias da nossa vida, não só no Natal, uma grande alegria, porque o Filho prometido nasceu, a promessa se cumpriu. Ele nos providenciou, Deus nos providenciou poderosa salvação, enviando seu Filho único. Alegremo-nos e exultemos na fidelidade do nosso Deus para com a sua promessa. Nós que vemos tão bondosa fidelidade de Deus em Cristo, não podemos de forma alguma duvidar das promessas que ainda não se cumpriram, aquelas futuras promessas que Deus nos dá na sua palavra. Mas sabemos que o nosso imutável Senhor, ele cumprirá cada uma delas conforme, exatamente como ele prometeu. Cientes dessa verdade, e também da nossa missão de pregar e de levar as boas novas do Evangelho, sejamos animados em comunicar que o Senhor cumpriu a sua promessa, que o Filho prometido, ele nasceu. E o seu nome é Jesus, o Cristo. Lembre-se que esse mesmo Cristo prometeu estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E certamente ele está cumprindo a sua promessa todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus os abençoe.